Ninguém consegue fingir a vida toda. Um dia cai. A máscara do mentiroso vai cair e todo mundo vai saber da verdade. A hora que Daniel disse, vocês são mentirosos, ele falou na praça. Todos que estavam na praça. Será que se alguém falar uma mentira a seu respeito, a sua família fica do lado do mentiroso ou do seu lado? Eu não estou falando que você não erre, porque tem muito pai que erra nisso. Ah, padre, mas foi o meu filho, mas ele está errado. O erro é para todos. Se o seu filho errou, ele errou. O problema é quando a sua família passa muito facilmente para o lado de lá. Mesmo sabendo da história, pegamos Susana nua, com um rapaz também nu, fazendo você sabe muito bem o que. E ela traiu o marido dela. A família que lhe era próxima não acreditou. Isso é mentira. Tem alguma coisa errada aí. Gente, você que é mamãe, uma mãe carinhosa, uma mãe próxima, uma mãe presente, eu tenho certeza que se você ouvir alguma coisa sobre o seu filho, lá no seu coração você vai dizer para você mesmo, isso é mentira, eu conheço o meu filho, eu conheço o meu amigo, eu conheço o meu marido. Mas aí você tem que se dar a conhecer. Susana se deu a conhecer, e eles a conheciam de verdade, e apesar da mentira, Susana não foi abandonada. Gente, se alguém da sua família errar, nunca abandone essa pessoa. Dê as mãos. Quando essa pessoa não quiser segurar suas mãos e quiser continuar no erro, que se dane para lá. Você e sua família sirva ao Senhor. A família estava com Susana. Quarta, vida intensa de oração. A hora que eles condenaram Susana à morte, você não viu Susana dando um escândalo, sacudindo, caindo no chão, quebrando tudo, gritando, mentiroso, não. Susana reza. Deus eterno. Oração bonita é essa, pode rezar. Viu? É o versículo 42. Quem fala mentira de vocês pode rezar essa oração. Deus eterno, que sondas os segredos, que conheces os acontecimentos antes que eles se deem, tu sabes que proferiram uma mentira contra mim. Vou morrer sem ter feito nada daquilo que maldosamente inventaram contra mim. Bonito. O que Susana pediu para Deus? Acabei de ler. O que Susana pediu para Deus? O que ela pediu? Sabe o que vocês estão com dificuldade de responder? Que ela não pediu nada. Você não vê na oração de Susana um pedido, não. Ela não está pedindo nada. Ela está falando para Deus. Deus, o Senhor me conhece. O Senhor conhece o que está acontecendo. Eu vou morrer injustamente por uma mentira que falaram de mim. Ela não está pedindo nada. Ela está apresentando a situação. Simplesmente isso. Ela deixa Deus livre para fazer o que Deus quer fazer. Ela não pede, ela apresenta. Quem é que tem uma outra oração dessa na Bíblia que é maravilhosa? Maria nas bodas de Caná. Ela não pede, ela apresenta. Filho, eles não têm mais vinho. O que ela pediu? Nada. Ela apresentou uma situação. Deus faz. E a leitura diz no versículo 44. Repita: Deus ouviu a sua oração. Fala para quem está do seu lado. Quando você reza, Deus escuta. Tem gente que parece que reza e você duvida que Deus escuta. Não, Deus escuta. Deus ouviu a oração de Susana. E quando você reza, Deus também ouve a sua oração. Quinto e último ponto. Ela trazia no coração uma fé que era admirada por todos. Quando Daniel provou que ela era inocente, as pessoas falaram: nossa, Susana, que fé, hein? Mesmo acusada injustamente, você só rezava. Você não gritou com seu marido, você confiava em Deus. As pessoas precisam admirar a sua fé. Tem muita gente que quer ser admirado pelo corpo, pelo carro. Fizeram uma pesquisa em São Paulo, que o rapaz, coitadinho, que é mais pobre, não está pegando nada. Pode até ser assim, saradinho, com a camisa apertadinha, ficar lá assim, ó. Está pegando nada. Aí a repórter perguntou: como que você pega alguma coisa? O rapaz falou: principalmente se tiver um carrão. Quando você chega na balada de carrão, tem mulher que já está pulando dentro do carro. Se você chegou na balada de carrão e ninguém viu, fique com a chave na mão. Aí você sacode a chave assim, ó. A pessoa: e se a chave está escrito BMW, aí tá até briga para ver quem vai, né? Cadê seu carro? Né? Eu vim de busão, aí tá com nada. Você tem carro? Tem? Ah, lindo, lindo. Quem? Você ou o carro? Os dois.
Tem gente que gosta de aparecer pelos bens materiais. Ô gente, só abrir um parênteses. A pessoa que tem baixa autoestima e é carente, é triste você conviver. Que a pessoa ela quer aparecer a todo jeito. Uma coisa que você nunca deve fazer, gente: nunca fique se auto-elogiando, principalmente as coisas que você tem. Eu acho horrível a pessoa falar assim: nó, aqui ó, comprei um relógio só, R$600, mas eu gosto de coisa boa. Primeiro, quem perguntou o preço do relógio? Quem está interessado que quanto custou o seu relógio? Mas a pessoa, tadinha, ela sabe que por dentro as pessoas não gostam muito dela não, e ela não conquista um espaço. O que ela faz? Ela tem que se impor pelas coisas. E quem não tem coisa para se impor? Uns impõem pela violência, aí quebra tudo. Outros impõem pela radicalidade, aí pula dos lugares que ninguém pula, faz umas coisas que quase que morre, mas ele precisa ser aceito. E dificilmente as pessoas estão imitando Susana. Susana era admirada não apenas pela sua beleza, mas pela sua fé. Ô gente, olha a diferença de quem age com a fé e quem age com o coração de Deus. Olha a diferença. Quem age com a fé são enganadores. Quem age com o espírito reto lembra da família, traz no coração a família. Segundo, são oportunistas. Susana é fiel a Deus em primeiro lugar. Terceiro, são chantagistas. Susana é uma pessoa de boa fama até com a própria família. Quarto, são mentirosos. Susana tinha uma vida intensa de oração. Quinto, são fingidos. Susana traz no coração uma fé admirável por todos. Gente, vocês notaram que só tem dois? Juízes iníquos, Susana. Não tem um caminho do meio não. Ou você está na de Susana, ou você está nas dos juízes. Ou você age com uma reta intenção, ou você tem uma má fé. É preciso que você saiba qual dos dois caminhos eu estou. Qual dos dois caminhos as pessoas que estão perto de mim escolheram para si. E como é que termina esta história? Quais as três conclusões que eu vou tirar? Primeiro, a mentira dos mentirosos os destruirá. Repita. Posso falar uma coisa para vocês que é perigosa, mas eu vou falar. Pode? Olha para o padre. Ninguém consegue fingir a vida toda. Um dia cai. Ninguém consegue fingir a vida toda. Um dia cai. Você tem que ter paciência. Você tem que ter persistência, oração. Não precisa ficar vingando, falando mal da... Não, reza para a pessoa. Orai pelos que vos odeiam, fazer o bem àqueles que vos perseguem, porque mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona, e eles vão ser destruídos pela própria mentira. Segundo ponto, a máscara do mentiroso vai cair e todo mundo vai saber da verdade. Olha que Daniel disse: vocês são mentirosos. Ele falou na praça. Todos que estavam na praça falaram: ei, juízes, hein? Vocês dois estavam com o panezinho bem quente, hein? E todo mundo achando que vocês eram os bonzinhos. Vocês são mentirosos. Susana não precisou falar nada. O tempo mostrou a verdade. Terceira consequência para quem age de má fé é a morte. É a morte. Ai, pai, morre mesmo? Não estou falando de morte de caixão não, porque se morrer também, menos um para encher. Mas eu estou falando a morte do nome, a morte da moral, a morte da credibilidade. Ninguém confia em mentiroso. Ninguém quer na sua firma alguém que age com fingimento. Ninguém quer. Você quer? Deixa eu repetir para você ver o que eu estou falando. Vamos pensar numa coisa aqui. Os namorados aí que estão aqui na igreja, quem está namorando, você quer uma namorada enganadora, oportunista, chantagista, mentirosa e fingida? Quem quer? Você quer um marido enganador, oportunista, chantagista, mentiroso, fingido? Você quer do seu lado alguém que está dentro da sua casa, que é enganador, oportunista? Ninguém quer, gente. Os juízes ninguém quiseram também. Então a verdade são essas três. A mentira do mentiroso destrói. A mentira deles vai ser conhecida por todo mundo, vão ser motivo de chacota. A morte os atingirá. Eles vão perder, o nome deles vão morrer. E você será inocentado. E as pessoas vão admirar a sua fé. Que coisa. O outro fez tanto mal a ele, ele só fazia o bem. A outra falava tão mal dela, ela só falava bem. E quando a mentira vem à tona, a mentirosa cairá e você será
gratificado, e você será gratificado, que a Bíblia diz: quem se humilha, então sofra as humilhações que a vida te dá. Espera, deixa a pessoa falar bastante, deixa a pessoa fazer bastante e tenha paciência. Ninguém consegue fingir a vida inteira. E eu quero finalizar, meus irmãos, rezando com vocês o Salmo 140. Eu não quero ler, não, eu quero rezar. Ô padre, qual que é o Salmo 140? É o salmo da pessoa que está sendo perseguida, caluniada, injustiçada. Você que está na boca do povo, o pessoal fala mal de você e você não tem culpa. Seus amigos inventaram alguma coisa de você, você perdeu. É o salmo que você tem que rezar, porque existe muita gente de coração bom, mas tem muita gente que tem um coração mal. E o Salmo 140 está falando disso: ó Senhor, me livra destas pessoas. Então isso que eu quero rezar com você esta noite. Eu desejo de coração que você seja muito feliz. Você não nasceu para ser um perdedor, você nasceu para ser um vencedor. Você não nasceu para ser triste, você nasceu para ser alegre. Você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo. Mas se você não selecionar, me desculpe a palavra se eu estou ofendendo alguém, mas se você não selecionar quem convive com você, está difícil você chegar aonde teu coração deseja. Cuidado, trate bem a todos, mas abre a porta para quem você confia. E não confie em alguém antes de comer com essa pessoa um saco de sal. Isso é um ditado que existe. Não se confie em alguém sem comer um saco de sal com a pessoa. E olha quanto tempo não demora para você comer um saco de sal. Ô gente, eu volto nisso em outra oportunidade, eu vou contar isso em outra homilia, mas eu lembrei e vou partilhar agora. Tem gente que se dá muito fácil. O mundo que nós estamos é um mundo que não valoriza o conhecimento, a fidelidade, a amizade. É tudo de momento. A amizade de hoje é um clique. Você abre lá o Face, aí tem uma carinha lá assim. Aí você lê do lado assim: você quer ser meu amigo? Aí você clica assim: sim. Aí te manda mensagem: obrigado, eu sou seu amigo. Quer dizer, gente, isso aí é virtual, não é? Mas tem gente que vive assim. Conheceu a pessoa a primeira vez, já é amigo, aí já conta segredo, já conta vida, já conta do casamento. Gente, onde você vai chegar abrindo a sua vida assim para todo mundo? Teve um rapaz que foi comprar carne e virou e falou assim: eu estou querendo um filé mignon. Qual dessa aqui é filé mignon? O pastor falou assim: não, aí não tem filé mignon. Filé mignon é carne nobre, é carne cara, ela fica guardada. Isso aqui tudo é carne de segunda. Ah, é? É. Traz o filé. Aí trouxe aquela carne mais bonita. Eu quero que você... Não pode partir não. O filé você leva a peça. E essas outras? Aí você leva o tanto que você quiser. Você leva um pouquinho, o outro leva um pouquinho. 100 gramas, 200. O filé mignon não, você tem que levar a peça inteira. Tá bom. Mas se eu levar o filé mignon, pelo menos o bife você parte. Não, o bife eu corto para você. Mas tem que levar tudo. Não, eu vou levar. Ele levou. Chegou em casa, ele olhou para o bife, olhou para a mulher e chegou a uma conclusão. Ele chegou e falou com a mulher dele assim: meu bem, eu casei com você porque você sempre se guardou para alguém especial. Você é o meu filé mignon. Porque hoje em dia o que a Rede Lobo de televisão prega nas suas novelas é que você, mulher, é carne de segunda, se dá para qualquer um. Pode pegar qualquer pedaço, você não vale a pena. E Deus fala para você essa noite: filha, e também você, rapaz, você foi feito um filé mignon. Não fique na vitrine para todo mundo, se guarde. E quando você se apaixonar por alguém, veja se a pessoa quer levar a peça inteira. Senão não se dê tão fácil. Você não nasceu para ser usado, você nasceu para ser amado. E a sua fidelidade tem que ser primeiramente a Deus. Imite Susana na sua vida, para você ver se as coisas não vão dar certo para você. Susana não se preocupou com os outros, nenhuma hora. Eu achei interessante isso. Eu li esse texto, na minha viagem eu li, vim rezando. Uma coisa que Deus me falou muito, muito forte, que eu achei maravilhoso. Eu não vi nenhuma hora do texto Susana falando com o marido dela: acredita em mim. Ela não está preocupada com os homens, está preocupada com o marido, preocupada com o menino. Ela está preocupada com Deus. Deus sabe, e Deus não permite que o justo caia. Rei Davi vai dizer: o justo permanece de pé, 1000 cairão à tua direita, 10.000 cairão à tua esquerda, mas você vai permanecer de pé, porque você provou o seu valor. Prove o seu valor para Deus. Prove para Deus que você é carne de primeira. Não tenha medo de mentira. Não se deixe levar por chantagem. Não conviva com pessoas enganadoras, pessoas com segundas intenções. Mas se coloque
para Deus. Fala: meu Deus, o Senhor conhece a minha verdade. Não peça nada, só fala para Deus: o Senhor conhece a minha verdade, e estou sendo condenado por aquilo que eu não fiz. E deixa a graça de Deus agir. Não vou pedir para levantar a mão para não ficar constrangedor, né? Mas eu sei que muita gente hoje aqui, você está se vendo na história. Você está igual Susana, você não fez nada e não tem como você provar. E as pessoas têm falado de você, o marido tem falado, os amigos têm falado, e as pessoas de má intenção do seu lado estão tentando derrubar você, e não tem o que você fazer. Está parecendo Susana. Mas nós temos o Salmo 140, é um canto de súplica a Deus. Deus que nos conhece, Ele haverá de nos guardar. Então convido você a fechar os seus olhos. Se você desejar, coloque a mão no seu coração, abaixe a sua cabeça, e vamos rezar juntos o Salmo 140. Você não precisa repetir em voz alta, mas eu vou rezando e vou conduzindo a reflexão. É o salmo para quem se sente caluniado, injustiçado. É o salmo das pessoas que foram enganadas. Você conviveu com pessoas oportunistas, chantagistas, pessoas que inventaram mentiras sobre você e fingiram ser seus amigos, pessoas próximas, mas nunca foram de coração. Que o Senhor ouça a nossa oração. Livra-me, Senhor, do homem mau. Preserva-me do homem violento, daqueles que planejam maldades no coração e todo dia provocam contendas. Senhor, livra-me das pessoas que planejam maldades no coração contra mim, pessoas que provocam contendas, brigas, desentendimentos. Estas pessoas aguçam sua língua como a da serpente, tem veneno de víbora sobre os lábios. Senhor, guarda-me das mãos do ímpio, preserva-me do homem violento, daqueles que tramam a minha queda. Eu vos peço, Senhor, na minha angústia, no meu sofrimento, nas minhas dúvidas, livra-me daqueles que planejam maldades no coração, daqueles que têm veneno de víbora nos lábios, daqueles que tramam a minha queda. Os arrogantes preparam armadilhas contra mim, perversos estenderam redes, no meu caminho armaram emboscadas para me atacar. Pessoas que criaram situação para me derrubar, inventaram mentiras. Eu declaro ao Senhor: Tu és meu Deus. Ouve, ó Senhor, esta minha oração. Ouve, ó Senhor, este meu clamor. Ó soberano Senhor, meu Deus e meu Salvador, Tu me proteges a cabeça no dia do combate. E proteger a cabeça significa proteger os pensamentos, porque tudo começa no pensamento. Proteja a minha cabeça, Senhor, de todo mau pensamento que eu já tive desta pessoa, toda falta de perdão, todo rancor, todo desejo de vingança.
Senhor, não atendas aos desejos dos ímpios, não permitas que tenham êxito com suas intrigas, não permita, Senhor, que eles vençam e que me derrubem. Recaia sobre a cabeça dos que me ameaçam toda a maldade que as suas bocas proferiram. Recaia sobre a cabeça dos que me ameaçam toda a maldade que as suas bocas proferiram. Caiam sobre eles carvões em brasa e sejam arrastados para covas em chamas, das quais jamais possam escapar. Nenhum caluniador, nenhum mentiroso, nenhum enganador, nenhum oportunista, nenhum mentiroso, nenhum fingido se estabeleça sobre a terra. E a desgraça persiga os agressores com golpes sobre golpes até a sua completa destruição. Sei que o Senhor defende a causa do oprimido e faz justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros habitarão em tua presença. Mais uma vez eu te peço, livra-me, Senhor, daqueles que planejam maldades no seu coração. Livra-me, Senhor, daqueles que têm veneno de cobra nos lábios. Livra-me, Senhor, daqueles que tramam a minha queda. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que, como ouvistes a oração de Susana, o Senhor me ouve agora. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece as minhas ações. Não permita, Senhor, que os maus vençam. Não permita, Senhor, que eles tenham êxito com suas intrigas. A verdade brilhará, a mentira dos mentirosos os destruirá, a máscara do mentiroso cairá, e todos saberão a verdade, e a morte será o seu prêmio, porque escolher o caminho do pecado. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta profecia na vida de cada um de nós. Que sejamos pessoas como Susana, pessoas de fé, e que possamos afastar da nossa casa todos aqueles que agem de má fé, porque querem nos derrubar, porque mentem, enganam, chantageiam, iludem. Guarda, Jesus, todos aqueles que estão passando por problemas semelhantes ao de Susana, pessoas que têm sido caluniadas, pessoas que têm sido bombardeadas, e elas estão com as mãos amarradas, não tem o que fazer. Ouça esta nossa oração e dai-nos a tua libertação. Nós queremos cantar um cântico de vitória, como cantou Susana, junto com a sua família. Abençoa-me e a toda
a minha casa, para que sejamos obras da verdade nas tuas mãos da justiça. Que o Senhor nos abençoe e derrame sobre nós a sua graça. O Senhor esteja convosco. Deus eterno e todo-poderoso, vós que abençoaste Susana, livrando-a da morte por causa da mentira, da fofoca, do fingimento, da chantagem, abençoai a cada um de nós, para que com a fé de Susana possamos confiar em Deus acima de todas as nossas forças e crer que a verdade e o livramento vêm no tempo dele, através da nossa fidelidade. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Diga para quem está do seu lado: Deus está contigo, como esteve com Susana. Falo a coisa rasgada, porque tem gente que não entende uma linguagem entre linhas. O mundo de hoje valoriza, exalta, aplaude e ensina a normatização do pecado. O pecado hoje ficou normal, é assim. Muitas pessoas falam de amor, mas não falam de família. Muitas pessoas defendem o amor livre, mas não defendem a instituição familiar. Meus irmãos, a igreja de Deus, nós que somos chamados a ser santos. As famílias que vieram para este acampamento aqui na Canção Nova, vocês não vieram aqui para descansar, vocês vieram aqui para lembrar quem vocês são e, redescobrindo a identidade familiar, voltar para suas casas de maneira nova, de maneira testemunhal, com o coração cheio do Espírito de Deus. São Paulo não nos chama à perfeição, ele nos chama à santidade. Mesmo imperfeitos, podemos ser santos. Antes de qualquer coisa, São Paulo lembra a comunidade de Corinto quem ela é. Ele não começa corrigindo, puxando a orelha, falando mal de quem morava lá na comunidade, não. Ele vai lembrar quem eles são. Ele começa pela identidade. Precisamos, meus irmãos, firmar a nossa identidade cristã católica. Papa Leão XIV tem firmado a identidade cristã católica. Ele diz certas coisas que, se ele fosse politicamente correto e para agradar a turma do mimimi, ele não diria jamais. E ele tem dito, e ele tem feito, e ele tem apontado caminhos. Visitando uma sinagoga, ali ele tirou o sapato em sinal de respeito, andou de meia, visitou lá aquele templo, mas quando chamaram-no à oração, ele agradeceu. Não, oração não, estou visitando. E os repórteres, que não perdem uma deixa, foram questioná-lo: mas Papa Leão, por que sua santidade não rezou na sinagoga? E ele, muito austero, mas firme, separou as coisas. E ele disse assim: eu prefiro muito mais rezar na igreja católica na frente do Santíssimo Sacramento. Mas curioso que vocês estão insistindo nessa pergunta. Fizeram a pergunta lá, estão repetindo aqui e certamente perguntarão de novo. Por que, meus irmãos, que as pessoas ficaram incomodadas com a resposta do Papa Leão? Que na cabecinha de muita gente tudo é a mesma coisa. E ele disse: não é. Para nós cristãos católicos não é tudo a mesma coisa. O mundo quer olhar para a sua família e dizer: tudo hoje é família, tudo é a mesma coisa, tanto faz o que você deixou de fazer, tanto faz o modo como você vive. E a palavra de Deus vai dizer: não, lembra-te quem tu és, volta à tua identidade. João Paulo II afirma que a família é santuário de vida, célula fundamental da sociedade, igreja doméstica, comunidade de vida e amor, onde se cultiva e se constrói a cultura
do amor. Muitas pessoas falam de amor, mas não falam de família. Muitas pessoas defendem o amor livre, mas não defendem a instituição familiar. Meus irmãos, falo a coisa rasgada, porque tem gente que não entende uma linguagem entre linhas. O mundo de hoje valoriza, exalta, aplaude e ensina a normatização do pecado. O pecado hoje ficou normal, é assim. E nós que aqui estamos na Canção Nova, queremos dizer para o Brasil: nós não vivemos os valores do mundo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E mesmo no silêncio lá da sua casa, você pode testemunhar a identidade familiar, vivendo os valores e as virtudes cristãs. Nós ouvimos João Batista ensinando aos pais o maior serviço que a família pode fazer. Eis o Cordeiro de Deus. Quando João vê Jesus, ele aponta para Jesus e diz: não olhem para mim, olhe para ele, eis o Cordeiro de Deus. João não aponta para si, não segura as pessoas para ele, ele aponta para Jesus. E o que é a missão principal da Canção Nova? Apontar para Jesus. Qual é a missão dos padres, leigos, pregadores? Apontar para Jesus. Os meios de comunicação católica, apontar para Jesus. Atenção, a maior missão de um pai, de uma mãe, de um casal, não é criar apenas filhos bem-sucedidos, mas filhos que saibam para onde olhar. A águia, principalmente aquela águia norte-americana, quando os filhotinhos nascem, ainda de madrugada, ela pega a cabecinha dos filhotes e coloca na beira do ninho, virado para onde o sol nasce, e as águiazinhas ficam lá. Quando o sol começa a nascer, com todo o seu esplendor, aquelas águias pequenininhas fecham os olhos e tentam sair. A mãe pega e coloca, e segura, e no outro dia repete, até que um dia elas olham para o sol e ele não ofusca a visão. É por isso que a águia faz. Elas são excelentes caçadoras, e se o alvo da águia está na frente do sol, como é o olho humano, o sol não nos deixará ver. Por isso que ela já treina a águia de pequenininha a olhar para o sol. Por isso que o olho da águia é laranja forte, aquele olho. Os pais precisam de pequenininho pegar os olhos dos seus filhos, apontando para o sol nascente, que é Jesus no Santíssimo Sacramento. É por isso que o ostensório que nós adoramos é em forma de sol. É o pai e a mãe águia, não ensinando os filhos a serem galinhas, a ficar ciscando, preso num galinheiro. Olha para o sol, meu filho, e voa alto. Eros cantava isso: eu posso ir muito além de onde estou, eu tenho asas como de águia. E o mundo hoje adora uma galinha, geração de galinhas. Para quem sabe ler um pingo e letra, literalmente. Se o papai e a mamãe não apontar o olho do teu filho para o sol que é Jesus Cristo, eles não serão quem nasceram para ser. João Batista aponta Jesus, e o papai e a mamãe precisam na sua família ser a seta que aponta Jesus. Nem sempre a família entende tudo. Nem sempre você que é papai e mamãe entende tudo. Eu que sou padre, quem disse que eu entendo tudo? Quem disse que eu sei tudo? Mas mesmo sem entender tudo, nós continuamos. João vai dizer: também eu não o conhecia, mas vi e dou testemunho. João Batista é humilde, ele reconhece: eu não sabia tudo, mas vi Deus agir. Quero me dirigir carinhosamente aos adolescentes que aqui estão, aos jovens que aqui estão. Como é bonito quando um adolescente, quando um jovem chega para o pai, chega para a mãe, chega para uma pessoa mais velha, chega para um professor e diz: eu não sei, me ensina. Eu não sei, me aponta o caminho. Eu não sei, me aconselha. A missão mais difícil dos pais hoje é a missão educativa, porque tudo que você fala com essa geração, eles têm a resposta na ponta da língua. Mas eu já sei. É porque sabem tanto que sofrem tanto. João está nos ensinando: eu não sei, eu não conhecia, mas eu quero saber e eu quero conhecer.
Eu não sei se vocês viram. Eu não vou também detonar a mulher aqui, que não é a minha missão. Mas tem coisa, meus irmãos, que é dose. É dose. Eu vi um vídeo de uma mãe filmando, indignada, porque ela estava num ônibus e a filha dela, uma menina de uns 9 anos, estava de pé. E nenhum adulto e nenhum idoso deu lugar para ela. E a mãe filmou achando ruim. Olha que absurdo, gente. A minha filha em pé no ônibus, esse tanto de gente sentada aqui, ninguém levanta. E sentado idosos, pessoas adultas, grávidas. Olha a inversão da coisa. Olha a inversão da coisa. Já educa de pequenininho a ser o imperador da casa, o seu pequeno reino. E João está ensinando o contrário. Eu não sei. Eu não conheço. Quantos pais dizem: ah, padre, mas no mundo de hoje é difícil educar. Eu não sei educar. Eu não sei responder tudo que ele pergunta. Até para mexer no celular as coisas inverteram. Antes o filho perguntava para o papai e para a mamãe: ô papai e mamãe, como é que faz? Hoje em dia é o contrário. O papai e a mamãe com o celular na mão perguntam para os filhos: como que é que faz? Mexe nisso aí. Mas os filhos precisam entender que aquilo que vocês têm hoje com muita facilidade, seus pais nasceram sem conhecer nada disso. Não porque eles não tinham, não existia. Não existia. Agora estamos aí. Já foi uma fala até preocupada do Papa Leão sobre a IA, inteligência artificial. Que aqui para nós, né, meus irmãos, o ser humano é mestre de estragar as coisas. Tudo que foi inventado com um fim bom, ele levou para algo de ruim. Santos Dumont tem uma frase, né? Que ele criou o avião para facilitar o deslocamento, para encurtar distâncias. Quando eles começaram a usar o avião para fazer bombardeio, ele disse: se eu soubesse que terminaria assim, era melhor não ter criado. O ser humano, ele estraga o que foi feito. Deus fez a criação, o ser humano estragou. O ser humano continua criando e outros estragando. A IA, para quem souber usar, será uma ferramenta maravilhosa de crescimento, de realização. Mas as pessoas já estão usando de maneira errada, criando vídeos irreais, notícias mentirosas. Antes era muito fácil você ver o que era computador e o que era realidade. Você pega um cachorro de 6 metros de altura tomando água numa represa. Alguém olhou e falou: padre, isso aqui é IA. Eu falei: meu filho, onde existe um cachorro de 6 metros de altura? Isso é computador. É verdade. Hoje em dia, eu estou lá em casa com a minha mãe vendo lá alguma reportagem. Ela pergunta: ô Christian, essa reportagem aqui é verdade ou é computador? Ou IA? Vai me dar aqui. Não sei. Leia os comentários. O comentário diz: é IA. Tem gente: não, é verdade. Não, é IA. Não, é na minha cidade. Ah, mas não é mesmo. Meus irmãos, nós perdemos o senso do real. O que é real? Porque antes real é o que entrava pelos nossos sentidos. Hoje você está vendo e você pergunta: isso aqui é real ou não é? Não sei. Não vou entrar no assunto, vou apenas tocar no assunto. Ontem mesmo eu vi um vídeo da filha do Didi, Renata Aragão. Ela estava reclamando que a família dela, muitas vezes, o Didi é atacado por vídeos de IA, que não são verdadeiros, mas que eles criaram o vídeo e as pessoas começam a atacá-la como se ela tivesse colocado o Renato no asilo e deixado ele julgado. Isso nunca aconteceu. E ela que se refere agora a um outro vídeo que estão detonando o Didi como se ele fosse uma pessoa grosseira, sendo que o vídeo foi criado, não é real. As pessoas olham e dizem: mas é real, eu estou vendo o Didi aqui. E a família diz: não é o Renato. Meus irmãos, isso não acontece só com eles. Isso pode acontecer com você, comigo. Isso pode acontecer nas nossas famílias. Você não sabe mais o que é e o que não é, o que é verdade, o que é mentira, o que é pecado, o que é santidade, o que eleva e o que abaixa. Por isso você, papai e mamãe, tem uma missão muito nobre. Aponta os olhos do teu filho para o caminho reto, para a verdade, e diga: este caminho, meu filho, pode seguir. É o teu pai que está te ensinando, é a sua mãe que está te ensinando. E eu e sua mãe não somos IA, nós somos bem reais. Estamos aqui em casa e te amamos, por isso te indicamos caminho. Se nós não tivermos uma família real, você vai ter uma família virtual. Daqui a pouco você olha para o seu filho, não vou também falar muita coisa, né? Porque o processo come solto. Mas como já aconteceu em Divinópolis e região, o filho passou numa faculdade por aí, ficou 1 ano sem vir em casa. Quando o filho voltou, os pais olharam e falaram: peraí, é o nosso filho ou é um fruto de IA? Mudou tudo. Mudou os valores, mudou o cabelo, cheio de ideologia, afastou da religião. Peraí, mas é o nosso filho ou é um produto de IA?
é o tempo que nós vivemos. Por isso que o papai e a mamãe, num bom sentido da palavra, tem que ser um bom leão e uma boa leoa. São animais que estão na dele lá. Você não vai ver nenhum leão e leoa correndo atrás de vocês aqui na Canção Nova. Mas vai aonde eles estão quietos e vai mexer com a cria deles, para você ver o que eles vão fazer com você. O pai e mãe precisa parar de ser esses bananas que estão sendo e se tornar guardiões dos seus filhos. A mulher, se precisar, seja uma leoa, e você, homem, seja um leão, mas defenda os seus filhos. Se os pais se levantarem, eles recuarão. Se as famílias se unirem, eles recuarão. Se nós rugirmos, eles recuarão. O que nós não podemos é manter este silêncio de uma plateia que assiste as coisas acontecerem. E marido e mulher correndo juntos e falando para os filhos: corra também, meu filho, corra também. Eu vi um videozinho que eu achei simplesmente maravilhoso, e se vocês não sabem, eu vou contar agora. O leão ensinando o leãozinho a ser bravo. Você já viu o vídeo? Procure lá no YouTube: leão ensinando os filhotes a serem bravos. O leãozinho dessa maninha, os dentinhos, nem dentinho tem direito, mas fica assim, e o pai olhando, isso aí. Aí o que o pai faz? Ele deixa o leãozinho morder o pai. O leãozinho não tem força nenhuma naquela boquinha ainda, nem dente direito o animal tem. Aí quando o leãozinho vai com aquela boca banguela e morde o pai faz assim. E o leãozinho. Gente, você é o leão da sua casa. Você é a leoa da sua família. Ensine os seus filhos a serem firmes e fortes desde pequeno, porque se eles entrarem nessa geração que aí está, você terá grandes problemas daqui a poucos anos. O leão, ele ensina um filhotinho a notar que ele tem força, porque ele não vai brigar com os colegas, ele vai morder o pai. E o pai, ao invés de falar: ih, você não tem força nenhuma, essa mordida sua nem cócega faz. Não, ele faz cara de dor, passando coragem para o filho. Essas são, meus irmãos, as famílias que Deus espera que tenhamos. Famílias formadoras, famílias formativas, famílias fortes. Por que eles querem destruir a família? Porque famílias destruídas formarão uma sociedade fragmentada. E uma sociedade fragmentada, ela aceita qualquer coisa. A pessoa carente, ela aceita qualquer coisa. Pessoa que está morrendo afogada, que não sabe nadar, ela abraça jacaré achando que é toco. Tinha uma mulher tão carente, coitada, foi no restaurante, apaixonou pelo garçom. Aí a mãe dela perguntou: por que você apaixonou pelo garçom? Ah, porque ela era churrasco, vai passando aqueles rodízio. Aí eu estava lá na mesa sozinha, o garçom chegou e falou para mim assim: coração? Eu falei: ai, sim, olha a carência, né? Só tem um homem carente também, coitado. O homem estava tão carente e solitário que se apaixonou pela árvore de Natal. Aí alguém perguntou para ele: por que você apaixonou pela árvore de Natal? Aí ela piscou para mim, ficou piscando, eu gamei. Brincadeira à parte, vocês estão entendendo o que o padre está passando, não estão, senhores? Vocês são inteligentes. Eu estou passando de maneira cômica o que nós estamos sendo treinados para ser: pessoas fracas, carentes, dependentes, sem identidade familiar, para que sejamos massa de manobra. Aí vão cantar, né? Vida de gado, povo marcado. Mas povo feliz, é bobo até cair de costa. As famílias, meu filho, você não nasceu para ser gado marcado, você nasceu para ser leão que ruge. Você nasceu para defender a sua família, defender os seus filhos, colocar a boca no trombone, se posicionar. Se as famílias avançarem, eles recuarão. Por que esse pessoal está avançando tanto? Porque nós estamos recuando. As famílias precisam assumir aquilo que Deus fez no coração e na vida de cada um. O Senhor pede que você testemunhe o que você viu neste acampamento. Talvez você não saiba tudo, nem eu, mas nós podemos testemunhar o que nós vimos neste acampamento. Quantas graças nós vivemos aqui na Canção Nova.
Eu procuro, pelo menos no tempo que eu tenho, estar o mais próximo a vocês. Vou na grade, fico aqui 1 hora, fui lá na loja da Canção Nova, atendo atrás, estou no carro, o pessoal me chama para o carro, eu desço, e cada pessoa que chega é uma história maravilhosa que eu escuto. E eu gosto muito de história. Eles falam que é o padre das historinhas, mas as histórias melhores não é o padre que conta no microfone na pregação, é você que me conta com o seu testemunho. Cada pessoa que eu encontro nos corredores da Canção Nova é uma história que eu escuto. Aqui, padre, meu marido não tinha fé, hoje ele está na Canção Nova. A gente não podia engravidar, aqui está o meu neném. Padre, eu tive câncer, hoje eu estou curada. Padre, eu nunca fui na igreja, agora eu estou aqui. Histórias que se repetem, Deus realizando. Não guarde isso para você. É preciso testemunhar, é preciso contar e cessar da nossa família as brigas, a implicância, o cinismo, a mentira, a inveja e a competição. Certa vez os discípulos, até os discípulos, estavam brigando. Sabiam, os discípulos brigavam, né? Mexer com esse povo não é fácil não, coitado de Jesus, viu? Era só 12 e brigavam ainda. Aí um dia estava discutindo com a maritaca. Aí Jesus falou assim: nossa, desgaste, mais uma briga. Nossa, deixa eu ir lá ver o que é. Aí Jesus chega e fala: vocês estão conversando sobre o quê? Que eu vi que o papo está quente. Ah, Senhora, nós estávamos no caminho conversando sobre quem de nós é o maior. Lembram disso? Aí Jesus disse: olha, o mundo é assim. Ele escraviza e as pessoas brigam para serem grandes. Mas quem quiser ser grande, seja o servidor de todos. E aqui o segredo da frase: o mundo é assim. Entre os poderosos é assim, mas entre vocês não deve ser assim. Padre, as famílias todas fazem, mas entre vocês não deve ser assim. Ah, padre, mas hoje Maria, todo mundo está fazendo isso, mas entre vocês não deve ser assim. Ah, padre, mas todo mundo educa os filhos assim, mas na sua casa não deve ser assim. Se vocês não tiverem uma família unida hoje, quem me garante que vocês serão unidos amanhã? Se você não consegue aparar as arestas de crianças pequenas que brigam, como que você vai criar amor entre elas quando forem jovens? Deixa eu contar uma historinha aqui, senão fica pesada a mensagem, então é relaxado. Tinha 2 irmãos que brigavam muito, sabe? Já eram adultos, mas brigaram a vida toda. Um irmão foi e apareceu sem barba. Aí o outro irmão falou com ele: mas qual é? Por que você tirou a barba? Falou que a minha barba era igual à sua. Aí eu vi o tanto que a minha barba era ridícula, olhando a sua. Aí eu fui e cortei a minha barba. O outro falou assim: olha que interessante, um dia eu tirei a minha barba. Aí eu olhei para sua cara, eu vi o tanto que a sua cara é ridícula. Aí eu deixei a barba para não parecer com você. Meu filho, para atacar alguém da família e para fazer essas comparações que ferem, nós temos a resposta na ponta. É na ponta da língua. A pessoa falou A, você já sabe como que você vai derrotá-la. Por que a nossa briga não é para valorizar o outro, não para jogar gasolina, mas água no fogo? Por que nós fazemos questão de criar na nossa casa um ambiente de disputa, um ambiente difícil, um ambiente de não relacionamento? É preciso aprofundar nesses temas. O Espírito Santo, ele não veio só aqui no acampamento. No Evangelho nós ouvimos: vi o Espírito descer e permanecer. Repita comigo: o Espírito não visita Jesus, ele permanece com Jesus. Quem sentiu, meus irmãos, neste acampamento o Espírito Santo? Graças a Deus. Aí termina o acampamento, você fala para o Espírito Santo assim: fica com Deus, Espírito Santo, fica aí na Canção Nova até janeiro. Não, ele não desceu para nos visitar. O Espírito Santo desceu para permanecer. E você voltando para a sua casa, o Espírito Santo vai conosco, para continuar na nossa casa o que começamos aqui. O desafio não é sentir Deus aqui. O desafio não é sentir Deus aqui. É deixar Deus permanecer lá fora, no cotidiano. Porque você já viu na Canção Nova que é tudo muito bom? Você anda aqui: ei, oi, bom dia, boa tarde, ei meu irmão, ei.
corre não, bem. Fica aqui perto da mamãe. Vai dar uma pregação, que maravilha. Acabou o acampamento, corre que eu te quebro. Aí o marido: ô amor, o que é? Credo, amor, você estava tão carinhosa. Não, o acampamento acabou, voltamos ao normal. Não, gente, o que você aprendeu, o que a gente viveu, leve para a sua vida. O Espírito, ele começou uma obra, e esta obra vai continuar. Diga: esta obra vai continuar. Este acampamento vai continuar. Lá na minha casa, lá na minha família. O acampamento pode até terminar aqui, mas a missão começa aqui. Não é uma missa de término, é uma missa de envio, uma missa de missão. São Paulo termina dizendo: graça e paz. Diga para quem está do seu lado: graça e paz. Para o outro lado: graça e paz. Para quem está atrás de você: graça e paz. Quem não vive na graça de Deus não acha graça na vida. O pessoal diz assim: Padre Cristian é muito engraçado. É porque eu procuro viver na graça de Deus. Quem não acha na graça de Deus, você não vai achar graça na vida. Primeiro ponto: viva na graça de Deus. Segundo, seja um instrumento de paz. Que as pessoas fazem festa para você. Todo mundo ganha festa, mas a minha pergunta é: a festa é quando você chega ou a festa é quando você sai? Minha mãe conta que a minha avó, mais nervosa, quando chegava uma visita que a minha avó não gostava muito, ela falava com a minha mãe: coloca uma vassoura atrás da porta. Lembra disso? Os antigos faziam isso. Hoje em dia, meu filho, você pode pôr vassoura, rodo, aspirador, o pessoal não vai embora não. Uai, padre, como que espanta o freguês? Desliga o Wi-Fi. Você cortou o Wi-Fi, eu vou embora. Não tem Wi-Fi? Vai com Deus, né? Olha, vocês voltam para casas reais. Eu fico muito feliz, porque aqui na Canção Nova, vocês não conhecem os bastidores, mas eu me sinto muito livre aqui na Canção Nova. Eles não direcionam a minha fala em momento algum. Eles confiam: padre, o tema é esse, vai que é tua. Eu estou aqui com o microfone pregando o Brasil afora, ao vivo. Eles confiam na mensagem. E eles sabem como que o Padre Cristian prega. Porque eu acredito que vocês, como eu, nós temos vidas reais, com problemas reais, temos famílias reais. Então não adianta, meus irmãos, eu ficar no acampamento pregando família ideal, sendo que quando você sair daqui, não há ideal, há real. Então por isso que eu faço uma pregação na real, como eles dizem aí. Na real, cara. Por que na real? Porque nós temos conta para pagar. Você tem menino para educar, você fica doente, tem carro para manter, tem sonho para realizar, tem pessoas te esperando, tem o seu trabalho, tem a sua casa. Nós temos vidas reais e nós queremos trazer para este real o sobrenatural. Mas eu fico muito preocupado quando as pessoas já querem viver na terra o que nós viveremos um dia no céu. Aí a pessoa não quer trabalhar, ela não quer estudar, ela não quer se relacionar, ela não quer educar filho, ela não quer estar com o marido nem com a esposa. Eles ficam só no mundo da oração. Não reza, meu filho, que resolve. E eu fiquei muito feliz com a Canção Nova, quando eu estive aqui no acampamento de casais, recebi o tema que eles me enviaram, não fui eu que pedi, eles me enviaram, e preparei a pregação quando eu estava ainda em Divinópolis. A pregação era para os casais. Qual que foi o tema da pregação? Oração só não basta. Fiquei feliz com o tema, porque a oração é essencial. Na minha vida de padre, ai se eu não rezo, mas ai se eu só rezo. Tem muita coisa que eu tenho que fazer. E a pregação para os casais, que oração só não basta, eu trabalhei com eles o bom samaritano. Porque aquele homem cai na mão de assaltantes, passou um sacerdote. Eu vou rezar por você. Passou um fariseu. Se o sacerdote que não ajudou, eu também não vou ajudar não. Vou rezar por você também, Deus abençoe.
Aí veio o samaritano, desce do seu animal, abraça, acolhe, óleo, vinho, leva para a hospedaria, 2 moedas. Para Jesus, a verdadeira oração é levantar os que estão caídos, a começar da sua família. Porque tem gente que quanto mais reza, pior fica. A coisa mais fácil é você iludir as pessoas da igreja. A coisa mais difícil é você ser igreja dentro da sua casa. E para Deus é a segunda que vale. É por isso, meus irmãos, que eu tento levar para os senhores uma pregação real. Porque nós precisamos orar, claro que precisamos orar. Quantas vezes eu preguei aqui, vida de oração, oração diária, santo terço, leitura da palavra, adoração, confissão, missa dominical. Mas isso tem que nos levar a quê? A amar mais a nossa família. Vá à missa, meu filho, mas leve seus filhos para brincar no parque. Faça adoração, meu filho, mas cuide do emocional da tua mulher. Reze o terço, mas seja mais paciente com o seu marido. Leve a sua família para a igreja, mas saiam juntos para comer uma pizza. Saiam juntos para passar um dia diferente. Isso tudo é uma vida real, e que nós estamos saindo da Canção Nova com esta formação. Eu preciso buscar a Deus no alto, eu preciso amar a Deus, mas eu preciso amar os irmãos. Quem diz que ama a Deus que não vê, mas não consegue amar a própria família que vê, é mentiroso, e a verdade não está nele. Voltamos para as nossas casas. Nós voltamos melhores, porque nós sabemos quem somos, para quem apontar e que caminho seguir. Tinha uma mulher, ela cantava na igreja. Todo domingo ela estava lá cantando. E o padre, que não sou eu não, sabe? Mas tinha uma missa maior. Ele pregava mais, sabe? A missa era maior. Aí esse padre um dia ficou doente. E foi um outro que celebrou a missa rápida. E a mulher chegou em casa mais cedo. A missa era 9, ela chegava geralmente 11h30. Era 10h15, a mulher chegou em casa. Atenção. Aí o marido falou com ela: ué, mulher, já chegou? A missa terminou mais cedo? Ela olha e falou assim: engano seu, meu filho, é agora que vai começar. Amém? Esta missa, ela vai terminar, mas quando você chegar lá na sua casa, a sua família, os seus parentes vão perguntar assim: e aí, esse ano a missa da Canção Nova foi mais cedo? Terminou mais cedo? Você vai olhar para a sua vida e vai dizer: não, meu filho, é agora que vai começar. É agora que eu vou trazer para nossa casa tudo que eu recebi lá. É agora que eu vou viver aqui tudo que eu escutei lá. É agora que eu vou realizar aqui tudo que Deus fez lá. Porque terminada a missa, começa a missão. A Canção Nova, como eu já disse, é como se fosse um posto de gasolina. Nos encheu esses dias para que possamos nos desgastar em missão. Então diga para quem está do seu lado: terminada a missa, começa a missão. Quero finalizar com um poema que eu escrevi, chamado Enviados. Escrevi aqui para o nosso acampamento. E eu tentei resumir neste poema esses dias que estivemos juntos, e de maneira especial as pregações que eu tive a alegria de partilhar com vocês. Enviados é o nome do poema, porque não é missa final, é missa de envio. Vou ler o poema para vocês. Chegamos trazendo o peso dos dias, cansaços guardados, lutas vazias, mas Deus nos chamou, nos fez perceber que família é caminho para renascer. Neste acampamento para as famílias, não viemos buscar só emoção, viemos curar feridas antigas e reacender a chama do coração. Aqui choramos, aqui rezamos, aqui a esperança floresceu. Deus caminhou entre nossas histórias. O que estava morto reviveu. Na Canção Nova, ouvimos de novo que santidade começa no lar. Não é ausência de cruz na estrada, é força e fé para continuar. Agora o encontro chega ao fim, mas a missão vai começar. Voltamos para casas reais, com desafios reais para amar.
Que cada casa se torne altar. Que cada mesa seja comunhão. Que nossas famílias cantem ao mundo a mais bela canção de salvação. Não saímos prontos, mas enviados. Não perfeitos, mas cheios da graça. Porque quem encontrou Deus em família nunca mais caminha sem esperança. Canção nova para famílias que possam cantar uma canção nova, muito mais com o coração do que com os lábios. Espero, meus irmãos, que este breve poema possa ser o ladrilho que nos leva num caminho seguro para as nossas casas. Não estamos aqui só para viver o que aqui vivemos, mas para levar para a nossa casa o muito que aqui recebemos. Última historinha do acampamento. Obrigado. Última historinha, vou contar agora, do acampamento. Obrigado. Vou repetir aqui. Vou contar agora a última historinha do acampamento. Vocês são muito educados, muito gentis. Obrigado. Mas a história é o seguinte: amor é língua. Egoísmo é dente. Eu já vi muita gente banguela, mas nunca vi ninguém sem língua. A língua dura mais que o dente. Seja maleável como a língua e não rígido como os dentes. E tem gente que sobe na autoridade, né? Tinha um capitão num navio enorme. Ele estava lá, todo elegante. Alguém falou: capitão, 2 luzes na frente. O capitão olhou e falou assim: mande sinais para ele, para aquele navio virar 10 graus a norte. Mandaram o sinal para ele: vire 10 graus a norte. O de lá mandou sinal: vocês virem 10 graus a sul. Mande de novo. Nós não vamos virar não, eles vão virar 10 graus à direita. Veio a resposta: acho melhor vocês virarem 10 graus à esquerda. Fale com ele que eu sou um capitão da alta fragata. Eu sou uma autoridade militar. Fale com ele quem eu sou e mande ele virar 10 graus à direita, que nós já estamos perto dele. Aí respondeu a mensagem: você é um comandante? Eu sou um marinheiro, não tem estrela nenhuma. Eu sou primeira classe. Agora eu acho melhor o senhor virar, porque eu não sou um navio, eu sou o farol. E o capitão: vira o navio. Sabe o que tem gente fazendo hoje? Não, vamos com tudo. E depois que se arrebentam, ficam sendo vítimas da vida. Eles escolheram não mudar a rota. Famílias que vieram na Canção Nova, saiam daqui e mudem a rota. Não continuem vivendo como vocês estavam antes do acampamento. É preciso mudar a rota. Aquele marinheiro pediu para o comandante, e Deus pede a cada um de nós: vamos pegar outros caminhos. Vocês não estão prontos, mas serão enviados, não perfeitos, mas cheios da graça. E que cada família aqui reunida possa ter alguém na sua cidade que, apontando para a sua casa, diga: ali mora uma família diferente, ali mora Deus. Este é o meu desejo de coração para todas as famílias que vieram para este acampamento. Que as pessoas apontem para a sua casa e digam: ali mora Deus. Enquanto houver alguém que lute pela família, haverá futuro para a nossa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E não existe nação forte onde não existe uma família forte.